Aqui tem música. Tem demais. Difusora Ouro Fino 94.1. Programa Amanhã é Nossa. Gabriela Santos apresenta Programando a Mente, cuidando de sua saúde mental através de uma análise corporal e comportamental. Muito bem, recebo aqui no programa nesta manhã gostosa a nossa querida Gabriela Santos, né? E semana passada, Gabriela, bom dia primeiramente. Bom dia, Neuza. Tudo bom dia bem? a todos os ouvintes. Tudo bem, né? Vamos começar. Isso. A chuvinha abençoada. Oh, que benção, né, Gabriela? Bom, lembrando que a Gabriela, ela é analista corporal, né? E também comportamental. Comportamental, isso. E a semana passada nós começamos a falar sobre os traços do caráter. Como é um assunto muito extenso, obviamente não tivemos tempo de terminá-lo, né, Isso Gabriela? mesmo. Mas hoje nós vamos continuar com esse assunto. E eu pergunto pra você de que forma as experiências vividas nos primeiros anos de vida influenciam a formação desses traços, dessa formação de caráter na pessoa. Isso aí, Neuza. Na semana passada a gente falou como que ocorre essa formação, né? Sim. E agora como que ela vai estar vivenciada. Sim. O que a gente tem que entender primeiramente dessa influência na formação dos traços é o que a criança está vivenciando mesmo, está passando, qual é a situação que ela está vivendo, né, desde o útero da mãe até os 7 anos de idade, né, que vai fazer moldar esses traços de caráter. O que a gente tem que entender muito é que tem coisas que a gente tem controle. Sim. E outras não. E acontece que muitos pais acham que eles são culpados 100% de tudo que acontece e não é assim. Né? Então, retomando aquilo que a gente falou, quando a gente pega a primeira formação, que é no útero da mãe, a mulher, ela não tem como ela viver numa bolha e falar assim, nossa, eu não vou passar um estresse, né? Eu não vou ficar frustrada por uma situação. Então é algo natural de acontecer, né? E gerar aquela criança que é mais fechada, que é mais quietinha, mas é mais imaginativa, é criativa. Então é um traço que muito bacana. E no segundo traço a ser formado, que é a oralidade, é outro traço que a gente não consegue medir essa formação. Por quê? Porque ele está começando a conhecer o mundo. E como que ele se comunica? Chorando. Então é o que eu falei, às vezes a mãe vai dar a chupeta, mas tá com fome, às vezes tá com frio, mas a mãe vai dar mamadeira. Então tem coisas que a gente não compreende na criança. Então ela vai chorar. Então aquela necessidade dela não foi suprida. Só que tem alguns outros traços que a gente consegue dosar melhor, que é o terceiro traço ser formado, que é no período do desfraude. Sim. Quando a mãe xinga muito a criança, olha, você fez tudo errado, você fez de novo na calça, e começa todo aquele transtorno, aí a criança, ela se encontra mais insegura. Ela é como se fosse um trauma da humilhação. Poxa, não faça as coisas certas, né? Pois é. E como que o corpo, Gabriela, registra essas vivências emocionais e passa a expressar esses traços do caráter? Então, como que ele vai registrar? É no corpo. Sei. Né? Então, a partir de alguns elementos, por exemplo, o formato do olho, do rosto, a parte do tronco, das pernas, então ela tem uma característica diferente, que a gente fala que não é genético. É muito próprio daquela formação da mielinização do sistema nervoso. Por isso que a gente consegue quantificar e montar um gráfico e entender isso. E a partir disso, né, disso que ficou enraizado no corpo da pessoa, que a gente consegue compreender como ela vai sentir e agir no mundo. Aí sim a gente tem o traço de comportamento dela. Interessante isso aí, viu? Viu? E fala pra mim, os traços de caráter, eles podem mudar ao longo da vida ou permanecem como marcas permanentes na pessoa? Como que funciona? Então aí, como é uma formação, né, neurológica, então a gente encapou o neurônio até os 7 anos, eu tô pronto. Então o meu traço de comportamento é aquele. O que pode mudar são as situações que a pessoa vive. Sim. Né? Então, por exemplo, que lá no comecinho da adolescência ela tá sentindo um trauma, um medo muito grande de ser abandonada. Só que chega lá num período da vida dela, ela encontra uma pessoa que começa a passar segurança, que acolhe ela, que é comunicativo com ela. Sim. Então começa a mudar a percepção do mundo dela. Então você pode vivenciar uma dor, que a gente fala que a gente tem a dor e o recurso. Cada traço tem uma dor e um recurso.
Então, se ela estiver vivendo na dor daquele traço, ela vai estar mal, ou se sentir abandonada, traída, humilhada, vai dependendo realmente da situação. Se ela conseguiu entender, mudar a vida dela dentro daquilo, ela pode mudar o comportamento, mas o traço em si, o gráfico dela, tem uma variação muito pouca. É aquele tipo assim, né? Vou dar um exemplo do gordinho mesmo, né? Que é mais fácil. Ele é mais oral, mais comunicativo. Ele não vai perder essa característica dele porque ele emagreceu. Só que eu percebo que o formato do corpo ainda é muito significativo. A expressão dele é muito particular. Então ainda tem o traço ali pontual que a gente consegue visualizar. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Talvez, não sei como que você vai agora respondê-la para mim, mas a fé, ela ajuda nessa formação de caráter, nessa mudança de percepção das coisas? Com certeza. Eu acho que a gente tem muita coisa que a gente não explica, né? E eu acho que o acreditar em algo, seguir, isso ajuda muito na parte do comportamento, porque você modula seu cérebro a condicionar pensamentos bons, fazer coisas boas. Isso é importante. Porque se você, vamos pensar, só pensa negativo, só age de forma errada, o seu cérebro acostuma viver numa bagunça. Verdade. Quando você segue uma fé, segue um propósito, você consegue ter mais direcionamento. Entendo. Então, quando a gente fala dessa questão de religião, sim, ela vai te dar direcionamento. Olha, porque a pessoa consegue vivenciar melhor, viver um propósito, né? A gente tem que entender. Todo mundo, chega um momento que você fica assim, nossa, por que será que eu penso dessa forma, eu ajo dessa forma? Por mais que eu tô vivenciando a minha fé, e ainda parece que fica meio abalado pelo jeito que eu me sinto. Mas aí é aquela história, preciso me conhecer, essa formação, esse trauma que tá lá enraizado em mim. Sim. Pra me conseguir vivenciar aquele propósito de verdade. Verdade. Bom, Gabriela, o nosso tempo tá terminando, mas se eu quiser contactá-la, como que eu faço, minha amiga? Então vamos lá, vou mandar uma mensagem no WhatsApp, no 998 18 0243 e nas redes sociais, no Instagram, que é analista corporal Gabriela. E se você que está nos ouvindo e também quiser mandar alguma mensagem para Gabriela, né, ou alguma pergunta, pode usar o nosso WhatsApp aqui da Difusora, que é o 997535893, e nós vamos encaminhar para a Gabriela, né? Porque o assunto é vasto e é interessante e nós precisamos nos conhecer, não é mesmo, Gabriela? Nossa, com certeza. A gente se fala segunda que vem, então? Perfeito, até segunda, Neuza. Tchau, tchau. Tchau. Termina aqui Programando a Mente com Gabriela Santos. Até o próximo programa.